Olá, aqui é a Helga com notícias não tão católicas do Glória TV. A Fraternidade Sacerdotal São Pio X cede. O distrito alemão e norte-americano da Sociedade de São Pio X são os primeiros a anunciar a suspensão de todas as missas. Seguir-se-ão mais distritos. O padre Jürgen Wegner, superior do distrito dos Estados Unidos, disse que tentamos durante o máximo de tempo possível e, de forma pouco usual, manter abertos os apostolados públicos. No entanto, acrescenta, ordens de permanência em casa, restrições a pequenos grupos e distanciamento social obrigatório tornam impossível, em quase todos os lugares, servir os nossos fiéis e garantir sua saúde, mesmo onde multiplicamos o número de missas. Sob o pretexto de proteger os leigos, especialmente os idosos, Wegner cancela os sacramentos públicos porque deve cooperar com todas as autoridades legítimas. Perguntamo-nos, diz o Glória TV, por que razão não podem celebrar as missas dos parques de estacionamento. É assim que o bispo distribuirá os ramos de palma. Dom Giovanni d'Ercole, bispo de Ascoli, na Itália, abençoou no dia 4 de março os ramos de oliveira para o Domingo de Ramos em frente à catedral, na presença de Marco Fioravanti, presidente da Câmara de Ascoli. Os ramos são distribuídos gratuitamente em supermercados lotados, que, ao contrário das igrejas vazias, permanecem abertos. Não precisamos ir aos supermercados, avisou o presidente da Câmara, porque mais palmas serão abençoadas após a celebração do Domingo de Ramos pelo bispo às 18 horas e estarão disponíveis a partir da segunda-feira. Na Itália, o Domingo de Ramos é a festa mais importante do ano e os ramos de oliveira são os sacramentos de facto mais importantes. A Igreja está apenas tentando salvar sua própria pele. O autor católico Vittorio Messori critica a Igreja pela suspensão apressada das missas, pelo encerramento e reabertura das igrejas e pela debilidade de pedir o livre acesso, mesmo respeitando as medidas de segurança. Messori disse ao ncregister.com, no dia 3 de abril, que vê uma igreja em retirada sem uma mobilização do clero que definiu a igreja em tempos passados de peste. Para Messori, a vista da Praça de São Pedro, fechada, é terrível de ver e dá a impressão generalizada de uma igreja barricada no seu interior, dizendo: lidai vós mesmos com isto, estamos apenas tentando salvar nossa própria pele. Bispo duvida, enquanto lojas, mesquitas e sinagogas, não. O bispo de Portsmouth, Philip Egan, um dos melhores da Inglaterra, duvida de sua decisão de fechar as igrejas, enquanto nota que muitos lugares públicos, incluindo mesquitas e sinagogas, permanecem abertos. Numa declaração no dia 29 de março, Egan insiste em fechar as igrejas com muita relutância e por nenhuma razão melhor do que não estar desfasado das outras dioceses. Agora ele está triste por ter impedido os fiéis de rezarem diante do Santíssimo Sacramento. Apesar de suas palavras, Egan não faz nenhuma mudança, mas apenas continua a refletir. Primeiras indicações. O fechamento da igreja será por mais tempo e mais doloroso. O cardeal Francis Blasey Caput, pro-homo de Chicago, anunciou, num memorando aos seus colaboradores, que estima um déficit de 45 milhões de dólares nas paróquias devido ao fechamento provocado pelo bichinho. Rocco Palmo relata no Twitter no dia 3 de abril. A arquidiocese conta com 2.300.000 católicos. Caput adverte que as contas pendentes acelerariam o fechamento das paróquias e das escolas. Se demasiados fiéis se abstiverem de pagar contas e avaliações, teremos de passar às ações mais difíceis que poderão incluir uma série de opções como a eliminação dos programas, a aceleração das reconfigurações paroquiais e escolares e a reestruturação salarial e laboral. O memorando de Caput presume que o fechamento das igrejas será mais longo do que alguns dias ou semanas. Mobiliário litúrgico combinado. À esquerda, um muezzin, à direita, um presidente do Novus Ordo. Enquanto os irlandeses permanecem fechados fora de suas igrejas, a arquidiocese de Tuam, na Irlanda, permitiu que 2 muçulmanos fizessem sua oração na sexta-feira, no púlpito, enquanto simultaneamente um padre presidia uma eucaristia diante de ninguém. O evento do dia 3 de abril foi informado pela CatholicArena.com. Quem presidiu foi o padre Stefan Farragut, da igreja de São Patrício em Ballyhaunis, assistido por 2 muçulmanos que entoavam uma oração Adhan. Ao MidwestRadio.ie, Farragut chamou a isto uma
oração em solidariedade contra o bichinho. Orador do Vaticano perdido em explicações sobre por que Francisco deixou cair ou perdeu os títulos papais. Não houve nenhuma supressão dos títulos pontifícios no Anuário Pontifício de 2020, protestou Matteo Bruni, diretor do gabinete de imprensa do Vaticano, ao catholicnews.com. Parece para Bruni que sua despromoção em meras notas de rodapé da biografia de Jorge Mário Bergoglio indica a ligação com a história do papado, enquanto um leitor de senso comum entende o contrário. Bruni divaga sobre que entendem-se os títulos como ligados historicamente ao título de bispo de Roma, porque no momento em que é designado pelo conclave para guiar a Igreja de Roma, o eleito adquire os títulos ligados a essa nomeação. O efeito desta verborreia é o de distrair o ouvinte. Quem está detrás dos fechamentos das igrejas inglesas? Um ativista gay. O conselheiro dos bispos ingleses, Jim McManus, convenceu o governo britânico a fechar todas as igrejas, apesar de uma ordem civil anterior e diferente. O LifeSite News, do dia 3 de abril, relatou que, recentemente, McManus encorajou os trabalhadores a usar crachás da marca Homo. Em 2014, McManus fez uma apresentação sobre a oferta anti-homo das escolas de fé, argumentando que as escolas católicas não devem tomar partido entre os que promovem a fornicação entre pessoas do mesmo sexo e os que se opõem a ela. Em 2017, McManus elogiou a legislação que tornou o ensino homo obrigatório em todas as escolas primárias.